Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Hoje eu vou trazer uma história insana que aconteceu lá em Salt Lake City, em Utah. Mas antes da gente já pular para a história, eu já vou pedir para vocês já deixarem aqui nos comentários o que vocês estão achando do canal, o que vocês gostariam de assistir da próxima vez. Já deixem o like que ajuda a gente a crescer bastante, se inscrevam, ativem o sininho para toda vez que a gente posta um vídeo novo, vocês logo recebem na notificação de vocês. Bom, bora para a história? Essa história aconteceu no ano de 1997. Foi quando Dave Murphy, ele se graduou, né, na polícia e ele começou a trabalhar como policial. E ele foi mandado para trabalhar, o primeiro emprego dele, né, na polícia, na força. Ele começou a trabalhar num teatro como segurança, sendo segurança ali de um teatro bem grande, The Capitol Theater, em Utah, chamado, né, Teatro Capital, muito grande, assim, muito famoso, muito conhecido. Então lá ele tinha que trabalhar, né, no turno da noite, onde ele foi treinado, né, pelo Morgan. E nesse turno da noite, junto com o Morgan, eles tinham que, assim que começasse, né, o turno, eles tinham que andar por todos os andares, então tinham 3 andares e o porão. E eles tinham que ver que estava tudo tranquilo, não tinha ninguém por lá. E o resto da noite eles passavam no primeiro andar, na guarda dos seguranças, assistindo as câmeras para ter certeza que ainda estava tudo bem. E no final do turno deles, né, na parte da manhã já, quando as outras pessoas começavam a vir a trabalhar, eles tinham que fazer eles tinham que dar uma outra volta, né, pelo teatro para ter certeza que estava tudo tranquilo, não tinha ninguém por lá e era seguro para as outras pessoas virem trabalhar. Então, nos 2 primeiros dias ali, né, em agosto de 1997, Morgan, ele estava ensinando tudo pro Dave, né, ele estava mostrando todos os quartinhos que eram mais escondidos, ele estava mostrando ali como que funcionava para poder chegar no porão, né, tinha vários modos onde ele poderia chegar àquele porão, tanto pelo elevador quanto pelas escadas. Enfim, todas as partes que ele tinha que ter certeza que ele olhava por tudo, por toda parte, para ter certeza que não tinha ninguém por ali, incluindo, né, todos os escritórios que deveriam estar trancados, que nem eles eram permitidos a entrar. Então, assim, tinham vários locais ali que ninguém era permitido a entrar, a não ser certas específicas pessoas, né, porque tem partes que lidam, por exemplo, né, com a área de finanças, então ali tinham bastante informações que não eram permitidas a serem expostas, tinham também os escritórios dos diretores, onde eles também não poderiam entrar, porque tinham novamente informações que eram sensíveis ao público, inclusive aos seguranças. Então, pelos próximos dias ali, o Dave, ele foi só aprendendo, né, que tinha que estar fechado, que tinha que estar aberto, que ele tinha que olhar, que ele tinha que deixar de lado. Até que no segundo dia, no final do turno deles, né, na segunda vistoria do dia, o Morgan achou que o Dave estava pronto a fazer essa vistoria sozinho. Quando o Dave, ele começou, né, pelo primeiro andar, que era ali onde ele estava, então ele foi um andar por vez. Lembrando, as câmeras do local, elas eram bem antigas, elas não eram boas, a visualização não era boa e faltavam câmeras em vários cantos, assim, né, vários cantos cruciais a se terem uma câmera. Então, por isso era necessária essa vistoria diariamente, pelo menos 2 vezes pelo turno deles. Quando o Dave, ele começou, né, pelo porão, ele achou aquele porão, assim, imenso, ele não esperava que fosse tão gigante, e naquele porão tinha um piano bem no centro do porão mesmo, e ali ele fez a vistoria dele, ele subiu para o primeiro andar, fez a vistoria dele no primeiro andar, chegando no segundo andar, ele estava terminando a vistoria para subir, né, no terceiro, quando ele escutou um bang gigantesco atrás dele. E ele tinha certeza que a porta que ele escutou fechando com muita força tinha sido a porta do banheiro. E aí ele já logo, né, pelo rádio chamou o Morgan e falou que tem alguém por ali, ele precisava, né, de backup. Ele precisava alguém ali, né, junto com ele, para fazer essa vistoria juntos. Os dois sacaram as armas e enquanto o Morgan não chegava, né, porque o Morgan, ele olhou primeiro as câmeras, falou que não tinha ninguém por ali, porém ele não tinha uma visão boa da porta do banheiro, então ele não sabia se tinha sido no banheiro, se a pessoa já tinha saído ou se a pessoa estava ainda dentro do banheiro. Então, quando o Morgan viu que não tinha nada por ali,
o Dave, ele tava pensando, né, talvez a pessoa não tenha saído do banheiro, talvez a pessoa ainda esteja dentro do banheiro, por isso o Morgan não conseguiu avistá-lo, né, pelas câmeras. E aí ele tava pensando um pouco mais, né, além disso, e ele pensou, né, mas aquela porta tem uma fechadura hidráulica, né, então aquelas portas que você não consegue bater com força. Então é muito estranho que esse barulho tenha vindo do banheiro. E quando o Morgan chegou, os dois já haviam sacado as armas deles e os dois foram averiguar a situação, né, ver o que tinha acontecido. E lembrando, o Dave tinha acabado de passar por esse corredor, né, então enquanto ele esperava o Morgan, ele estava num outro corredor para os dois irem juntos para o banheiro ver o que estava acontecendo. O Dave já tinha passado por ali, as portas estavam todas fechadas, as luzes estavam todas apagadas. Quando ele entra no corredor, né, do banheiro, ele nota que todas as portas estão abertas e as luzes todas estão acesas também. Então eles acharam muito suspeito, né? Como que uma pessoa conseguiria ter feito isso em poucos segundos? Tipo, ele tinha acabado de passar por ali, ele tinha acabado de escutar esse barulho, o Morgan veio correndo também, era fisicamente, humanamente impossível alguém ter passado por ali e ter acendido todas as luzes. Hoje nós temos um pouco de companhia. Olha quem tá aqui. Oi, pessoal. Eu sou a Nuni. Eu pareço muito gorda, mas eu sou muito peluda. Muito peluda. Muito mal-humorada. Bom, com isso, os dois voltaram ali, né, pro escritório deles, né, o escritório dos guardas, e os dois continuaram ali pro resto do turno deles assistindo as câmeras. O Dave, ele tinha, assim, uma sensação que o Morgan, ele era muito frio, ele não se abria facilmente. E ele também tinha essa sensação que o Morgan odiava esse trabalho. O que ele descobriria, né, depois de alguns dias, que é realmente o fato, ele não gostava desse trabalho, ele não se sentia seguro nesse trabalho, mas a gente vai tocar esse ponto um pouquinho mais pra frente, o porquê. Mas ele, assim, o Dave, ele tentou se abrir o máximo possível, tentar tirar o máximo de informação e aprendizado, né, do Morgan. Então ali eles passaram o resto do dia, os dois ficaram um pouquinho meio cabreiro, assim, né, com o trabalho, eles ficaram bem assustados, né, pro resto do turno deles. Mas nada tinha acontecido pelos próximos dias. Até que 2 dias depois, o Morgan, ele tava fazendo as voltas dele ali, né, pelo teatro, e ele começou a escutar alguém tossindo, sem explicação. Ele não sabia de onde estava vindo, ele só escutava alguém tossindo, assim, como se eles estivessem totalmente sem ar. E aí, né, depois tentando, né, seguir de onde estava vindo esse som, né, essa pessoa tossindo, ele começou a escutar suspiros atrás dele. Quanto mais ele andava próximo ao som, mais distante o som ficava, né? E ele escutava pessoas como se estivessem conversando, suspirando atrás dele, e essas vozes estavam seguindo ele. Até que chegou um ponto, né, que ele estava ali no primeiro andar e ele começou a sentir um cheiro muito forte de fumaça, assim, um cheiro absurdo de fumaça. E aí ele abriu uma das portas, né, e a porta era que descia pro porão. E essa fumaça estava vindo do porão. Não havia uma fumaça em si, né, só o cheiro realmente da fumaça, mas estava vindo do porão. Ele examinou esse teatro assim, de cabo a rabo, de cima embaixo, de baixo em cima, e assim vai. Ele examinou todo o canto do teatro, procurando por algum foco de fogo. Mas ele não encontrou absolutamente nada. Ele cogitou, né, em chamar os bombeiros, mas assim, ele não saberia explicar as vozes, os suspiros, a pessoa tossindo, e ele também não saberia explicar o cheiro de fumaça sem ter um foco de fogo, sem ter fumaça. Então ele examinou esse teatro de 4 a 5 vezes, na verdade. Ele andou de cima embaixo e assim vai, todos os cantos, todos os escritórios, até os que ele não era permitido entrar. Ele tinha uma chave, né, no caso de emergência, ele checou para ter certeza que não havia fogo em local algum. E aí ele realmente desistiu depois, né, de 4 vezes, não tinha nada, mas o cheiro continuou persistente ali. E nisso o Morgan, ele ainda estava bem, assim, fechado com o Dave, ele não estava falando muito com o Dave, ele só estava ali fazendo o trabalho dele e indo para casa no final do turno dele.
E até que no dia 4 de setembro, então ali algumas semanas depois que o Dave ele começou a trabalhar por lá, ele foi para o trabalho um pouco mais cedo. Ele chegou lá por volta de 4h da tarde, quando o turno dele começava por volta das 5 da tarde. Quando ele entrou pela porta principal, tinha uns funcionários, né, do dia, né, que trabalhavam durante o dia, e um deles era o contador da companhia, do teatro. E ele escutou esse contador contando alguma história sobrenatural para os colegas dele ali em volta. E aí o Dave ele meio que se intrometeu ali, né? Ele se apresentou para esse contador. Ele falou que ele era o funcionário ali de segurança da noite, ele era o policial que estava trabalhando ali para manter a segurança do local. E algumas coisas haviam acontecido com ele durante essas poucas semanas que ele estava trabalhando por lá. Então esse contador ele acabou chamando o Dave para o escritório dele, que ficava no 3º andar. Só pra gente ter uma ideia ali, né, um pouco do layout ali do escritório. O escritório dele ficava do lado do elevador. Então toda vez que o motor do elevador funcionava, ele era o primeiro a escutar, porque o motor ficava do lado da parede dele. Então era assim um barulho bem alto. Não sei como ele trabalhava por lá, né, porque só quem já trabalhou do lado de um elevador sabe o quão alto é o elevador, né. E assim, a parede dele tinha uma janela de vidro que ele conseguia ver certinho o elevador, ver, né, os números que mostrava ali do lado do elevador para mostrar que andar que o elevador estava, e tinha a porta dele. Numa noite, ele estava trabalhando até as 10 horas da noite, e isso é ele contando, né, pro Dave a história do que aconteceu com ele. Ele estava trabalhando até 10h da noite, era mais ou menos quando tudo começou a acontecer com ele por ali. Ele estava no escritório e ele do nada escutou o elevador ligar. Então, quando ele olhou, né, pela janelinha dele, ele viu que o elevador começou do porão, foi pro 1º andar, pro 2º andar, pro 3º andar onde ele estava. E na cabeça dele, ele imaginou que talvez fossem os seguranças, né? Porque ele era a única pessoa que tinha sobrado ali no escritório aquele dia. Porém, quando a porta do elevador abriu, não tinha absolutamente ninguém ali dentro. Ele imaginou que talvez estivessem fazendo algum teste, né, com o elevador, que talvez estivessem fazendo manutenção com o elevador para ver se estava tudo tranquilo, arrumando algum problema. Porém, quando a porta não fechou, o alarme começou a tocar dentro do elevador, né? Como se tivesse alguém impedindo a porta de ser fechada. Então o Blair Fuller, que era o contador, ele foi até o elevador para ver o que estava acontecendo, para ver se ele podia arrumar o problema, né? Então ele entrou no elevador e assim que ele entrou, a porta fechou atrás dele. E como se tivesse alguém ao lado dele, pressionaram para ir para o porão. Ele ficou super tremendamente assustado, só que ele disse que alguma coisa prendeu ele lá dentro, como se ele não pudesse sair do elevador. E ele sentiu um frio tremendo, assim, ele disse que a temperatura dele saiu dos 20 e poucos graus que estava ali naquele dia e foi para alguma coisa negativa, assim, sabe? Temperatura negativa, que ele ficou com frio tremendo. Quando ele saiu do elevador ali, né, quando o elevador chegou no porão, ele saiu ali bem na beiradinha do elevador para não deixar a porta do elevador se fechar. Ele gritou, né? Perguntou: tem alguém aqui? Alguém que tá mexendo com o elevador? Alguém que tá fazendo manutenção do elevador? Ninguém respondeu. E a única coisa que ele viu com um pouquinho de luz, né, que o elevador estava deixando, né, no porão, ele viu um pouco do piano. E ele disse que alguma sensação muito sinistra tomou conta dele e ele correu para dentro do elevador. Ele ficou apertando para subir para o 3º andar, ficou apertando. Quando a porta não fechava, ele ficou apertando o botão para fechar a porta. Quando a porta finalmente fechou, ele subiu e ele voltou para o escritório dele. Dentro de alguns minutos, ele começa a escutar barulhos muito altos vindo do corredor onde ele estava trabalhando. Assim, esse corredor tinha vários arquivos de ferro, de metal, então, assim, quando ele escutou esse barulho muito alto, ele só tirou a cabeça dele, assim, né, fora da porta do escritório dele, e ele viu todas as gavetas de ferro fechando com força tremenda. Quando o último se fechou, ele foi até esse arquivo, ele abriu e ele viu que os arquivos não se fechavam sozinhos, né? Como se tivesse alguma coisa que estivesse fora de nível para os arquivos fecharem sozinhos. E foi totalmente o oposto que aconteceu. As portas não conseguiam se fechar sozinhas.
Então ali ele disse que essa experiência para ele foi horrível, foi tremenda, ele ficou com muito medo, como se alguma coisa muito sinistra estivesse por lá. Ele pegou a bolsa dele e foi embora, e nunca mais trabalhou lá a partir do momento que escurecesse. Quando o Dave começou o turno dele, né, ele já logo contou pro Morgan o que o Blair, né, o contador, tinha contado para ele e toda essa situação que aconteceu no terceiro andar. E aí o Morgan começou a dividir com ele as experiências que ele teve. E aí foi quando eles começaram a entender, né, por que o Morgan estava tão quieto e o porquê que o Morgan não se abria muito com o Dave. E aí eles chegaram à conclusão, né, que provavelmente o que estava acontecendo ali era algo sobrenatural. Então o Dave, ele promoveu a ideia, né, ali pro Morgan, dele trazer um amigo dele, sem o amigo dele saber de nada, só para eles verem se o amigo dele também teria alguma experiência sobrenatural. Na verdade, eles estavam esperando, né, que o amigo dele fosse falar que tudo tranquilo, super divertido, trabalhar no turno da noite ali naquele teatro, e assim vai, assim, sabe? Como se, na verdade, o amigo dele fosse desmentir as experiências que eles estavam tendo. Porém, isso não aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi quando o Greg foi chamado, né, pra ir trabalhar ali com o Dave. Ele ficou um pouco surpreso, ele não entendeu muito porquê, mas ele não queria passar a oportunidade, né, de passar uma noite no teatro junto com um amigo dele, assim, eles são melhores amigos, então eles poderiam passar um tempo ali, né, tendo um tempo de qualidade juntos. Quando o Greg chegou, os dois funcionários, né, os dois seguranças ali explicaram para ele, né, que é a rotina do teatro, que eles têm que fazer as voltas deles ali no teatro 2 vezes pelo turno deles, então uma vez quando o turno começa, outra no final. E o Greg, ele tava assim super animado, ele queria ver o teatro como que era, ele queria conhecer o teatro à noite, né, quando não tem ninguém por lá, e assim vai. Então, assim, no primeiro turno eles já começaram o turno deles ali, mas assim que eles começaram o turno, eles foram logo, né, no porão. Os dois policiais, na verdade, notaram que uma das portas que deveria estar trancada e sempre estava trancada, na verdade, estava aberta. Quando eles estavam chegando bem próximo à porta, os dois, né, levantaram as armas deles. O Greg estava atrás dos dois policiais e os policiais foram com as armas levantadas em direção à porta. E a porta, assim, ela estava totalmente aberta. Quando eles chegaram, assim, questão de centímetros da porta, né, para ver o que estava atrás da porta, a porta fechou no rosto deles com toda a força. Nisso, o Greg se assustou muito, né, porque ele não sabia o que estava acontecendo, quem que estava por lá. E os policiais, eles logo abriram a porta e correram para dentro do quarto para ver o que estava acontecendo. O Greg, ele se sentiu bem inseguro ficando ali fora sozinho, então ele entrou junto com os policiais. Os policiais já viram que não tinha absolutamente ninguém ali, então eles viraram, né, pro Greg que estava na porta. Os três estavam conversando, né, falando que provavelmente foi o vento, alguma coisa assim. Quando o Greg, ele perde a respiração dele, ele encara entre os dois policiais e ele olha assim direto ao canto do quarto, né, onde eles estavam, né, do escritório onde eles estavam, e ele fala: tem um homem atrás de vocês com um capuz preto. Quando os policiais viram, né, com a lanterna deles em mãos, não tinha ninguém ali. O Greg, ele ficou tremendamente assustado. Os três voltaram pro escritório, né, dos seguranças, né, para a guardinha dos seguranças. E lá os dois policiais contaram para ele o que vinha acontecendo ali e falaram que eles esperavam, né, que o Greg iria desmentir tudo que estava acontecendo. O Greg, ele se sentiu muito assustado, assim, foi algo que chocou ele, assim, tremendamente. Ele pegou as coisas dele e ele foi embora na hora. Os dois policiais, eles continuaram ali no escritório, eles nem terminaram, né, a vistoria deles e ficaram ali no escritório até o final do turno deles. Até então, todas essas coisas que vinham acontecendo estavam sendo reportadas aos superiores desses policiais. Eles estavam falando, né, que provavelmente tinham invasões ali diariamente, só que eles nunca conseguiram pegar a pessoa que estava invadindo o local, que eles precisavam de câmeras melhores e assim vai.
Então, com isso, câmeras melhores foram instaladas. E isso nos leva no dia 15 de setembro, que foi o primeiro dia das câmeras todas instaladas, as novas câmeras. Elas tinham aquelas luzes infravermelhas, então eu conseguia ver bastante no escuro, que era bem o oposto da câmera, né, que eles tinham anteriormente, que quando estava escuro eles não conseguiam ver absolutamente nada praticamente. E foram mais câmeras adicionadas pelo teatro. Então, nesse dia, né, no dia 15 de setembro, o Morgan, ele estava, na verdade, trabalhando sozinho e ele estava tentando ali, né, descobrir como as câmeras funcionavam, tentar entender ali um pouco, né, de como funcionavam essas novas câmeras, entender as câmeras novas que foram adicionadas, né, os locais e tentar assimilar ali, fazer um mapeamento na cabeça dele. E tava tudo, né, todas as câmeras. Até que quando ele chega numa das câmeras que está no porão, e estava em direção ao piano. E foi quando o Morgan, ele viu um homem de capuz preto, novamente. Ele estava de costas para a câmera e do nada ele bem devagarzinho começa a virar em direção à câmera. E foi quando ele encarou diretamente na câmera. O Morgan, ele relatou que, assim, as olheiras dele estavam extremamente profundas e negras, assim, estava realmente bem preto, assim, em volta do olho dele, e ele estava com esse capuz preto. E do nada, ele tinha certeza que era uma pessoa, né? E do nada, essa figura começa a levitar e subir e desaparecer ali do porão. Então, foi quando o Morgan, ele decidiu que chega, né? Já foi suficiente, ele já viu tudo que ele tinha para ver, ele já viveu tudo que ele tinha para viver ali naquele local. Ele pegou as coisas dele, embora tenha sido no começo do turno dele, ele simplesmente pegou as coisas dele e foi embora desse local e nunca mais voltou. Com isso, o Dave, ele acabou trabalhando sozinho nesse teatro, né? E assim, muitas coisas vinham acontecendo com muita frequência, né? Assim, muitas coisas estavam acontecendo frequentemente com o Dave, com o Morgan e com outras pessoas que ali trabalharam, né? Porém, o Dave, ele estava trabalhando na maioria das vezes sozinho a partir do momento que o Morgan se demitiu. Até que, novamente, alguns dias depois, algo começa a acontecer com o Dave. O Dave, ele estava novamente indo ali no porão fazer a checagem dele, né? E do nada ele começa a escutar alguém tocando piano. Então ele desce as escadas, né? Ele tá começando a terminar de descer as escadas quando ele começa a virar o corpo dele em direção, né, ao piano, onde ele teria total visão de onde o piano estava. Só que antes dele virar, ele escutou como se alguém tivesse fechado a tampa ali do piano. E com toda a força foi quando ele correu, né? Já estava com as armas em mãos e a lanterna em mãos e não tinha absolutamente ninguém ali, mas ele ainda conseguia sentir o piano vibrar, né? Então, como se tivesse sido recentemente tocado, né? Então, ele estava bem próximo ali ao piano. E assim, isso assustou ele tremendamente, né? Escutando o piano e não ter ninguém ali no momento que ele vira. Então, assim, seria humanamente impossível qualquer pessoa que estivesse ali tocando piano sair em questão de segundos e desaparecer ali daquele local onde não tinha lugar para se esconder, porque era um local enorme e aberto, não tinha onde qualquer pessoa que estivesse ali tocando se esconder. Então isso novamente assustou muito ele. Foi um medo que tomou conta dele novamente ali, né? Então ele voltou para a guardinha dele. Ele não fez a segunda vistoria dele, ele simplesmente esperou o turno dele acabar. Ele saiu do trabalho, foi direto ao superior dele, ao sargento, e falou que se o sargento dele não o transferisse para outro lugar, ele estava se demitindo ali naquele momento. Bom, ele foi transferido no mesmo dia, ele nunca mais voltou a trabalhar por lá. Passaram-se ali algumas semanas, né, e eles ainda não tinham encontrado absolutamente ninguém para ser um segurança fixo ali, né, um policial fixo por ali. Até que no dia 6 de novembro, finalmente, né, quase 2 meses praticamente ali depois de que tudo aconteceu, finalmente o Josh Thomas, que era um veterano, né, ele finalmente aceitou uma posição fixa ali naquele local. No primeiro dia de trabalho dele, ele estava fazendo a vistoria dele, ele não sabia onde ir, como fazer, enfim, ele não conhecia nada ali ainda, né? Ele ainda estava se familiarizando ali com o local.
Então ele começou a primeira vistoria do turno dele. Poucos minutos depois dele ter começado a vistoria dele, o Dave recebeu um pedido de ajuda pelo rádio. Ele sabia exatamente o que era, porém no rádio a pessoa que estava trabalhando ali no teatro estava falando que eles estavam sendo invadidos por pessoas ali, né? O Dave ele sabia que provavelmente não seriam pessoas, seria algo sobrenatural, mas ele decidiu ir e ajudar, porque ele era o único que estava ali nas redondezas naquela noite e ele não poderia deixar uma outra pessoa passar por tudo aquilo sozinho, ainda mais no primeiro dia de trabalho deles. Quando o Dave chegou, ele chegou na parte de trás do hotel, né, onde normalmente esses seguranças entravam para começar a trabalhar ali, né, pela porta dos fundos, e ele viu que o Josh ele estava do lado de fora, ele estava extremamente assustado, com os olhos arregalados. E quando o Dave saiu do carro, ele perguntou o que estava acontecendo. Foi quando o Josh falou para ele que ele estava no porão fazendo a vistoria dele. Ele começou a escutar vozes de todos os cantos do porão. Ele começou a sentir um cheiro muito forte de fumaça. Ele começou a ficar extremamente assustado, então ele saiu para pedir reforços para eles poderem juntos entrarem e averiguarem a situação. Quando eles entraram no porão, eles viram todos os cantos do porão, eles foram à procura, né, desses invasores, não encontraram absolutamente nada, já também não tinha mais o cheiro de fumaça, até que eles dois decidiram parar ali no palco e conversarem, né, um pouco sobre o que o Josh viu, o que o Dave estava ali fazendo, né, para ajudar ele, o que o Josh precisaria que o Dave fizesse, se ele queria ajudar para ver o resto do teatro e assim vai. Lembrando, né, que o Dave ele estava de costas para onde a plateia ficaria e o Josh ele estava de frente ali, né, para onde a plateia estava. Então o piano estava praticamente atrás do Josh. Então foi quando no meio da conversa o Josh estava conversando com ele, né, conversando sobre teatro, sobre trabalho e assim vai, e ele parou no meio da sentença dele e ficou encarando para trás o Dave. E ele falou, tem alguém atrás de você? E aí o Dave ele virou devagarzinho e os dois viram um homem na plateia, sentado. Quando os dois estavam olhando, né, os dois policiais estavam olhando, esse homem se levantou, ele tinha um capuz preto, ele se dirigiu à saída do teatro e eles não viram mais esse homem. As únicas coisas que os dois notaram foi que esse homem parecia estar extremamente queimado, como se ele fosse uma vítima de queimadura, e ele estava inteiro queimado. Os olhos dele profundo também, assim como o Morgan relatou, né, no vídeo que ele viu de segurança, os olhos bem profundos e bem escuros, mas a pele estava totalmente queimada. Conversando mais, né, os dois decidiram não seguir esse homem, porque alguma coisa muito ruim veio, né, assim, uma sensação muito ruim tomou conta deles, então eles decidiram deixar esse homem ir sozinho, e os dois foram pro escritório, né, pra guardinha deles de segurança. Lá o Dave ele acabou contando pro Josh todas as experiências que ele teve, que o Morgan teve e que o Blair, né, o contador, também teve. O Josh ele não estava convencido que aquilo era sobrenatural, ele tinha certeza que aquele era um homem físico saindo dali, né, desse teatro, mas ele também não sabia explicar todas as outras coisas que vinham acontecendo naquele primeiro turno dele. Assim, não sei ao certo se o Josh continuou trabalhando por lá, pelo que parece, ele também saiu a partir do primeiro dia, né, depois que o Dave foi embora, ele teve algumas outras experiências. Ele aparentemente foi arremessado no final daquele turno, ele levou um soco no peito, enfim, algumas coisas bem macabras aconteceram ali no final daquele turno. O Dave ele decidiu que ele nunca mais voltaria ali naquele teatro, mesmo se alguém pedisse por ajuda. Ele nunca mais pisaria naquele local, porque realmente ele estava extremamente assustado de tudo que vinha acontecendo por ali, né? E ele queria entender o que estava acontecendo. Então ele foi procurar, né, foi fazer uma pesquisa do histórico desse teatro. E foi quando ele descobriu que em 1949, um menino de 17 anos chamado Richard Duffin, ele estava no porão daquele teatro quando o teatro começou a pegar fogo. E ele não conseguiu escapar e ele acabou perdendo a vida ali
naquele teatro, naquela noite, através do fogo, né? Então o fogo acabou queimando ele e ele acabou não resistindo aos ferimentos naquele mesmo local. Então, assim, o Dave tem certeza que o que ele, o Morgan, o Josh, o Blair, todos experienciaram foi esse menino de 17 anos, né? Foi o fantasma desse menino de 17 anos que acabou falecendo por ali. Há também indícios de que existem outros fantasmas por ali também. Uma mulher que acabou falecendo ali nos anos de 1900 e, enfim, assim, tem muitas possibilidades do que podem ser. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa história? Eu achei macabro, eu pessoalmente acho que eu não conseguiria passar uma noite naquele teatro. Adoraria fazer, né, uma investigação paranormal, mas trabalhar por lá, não sei se eu teria coragem, não. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Já se inscrevam no canal, ativem o sininho, para toda vez que a gente posta um vídeo novo, vocês recebem na notificação de vocês. Deixem o like, enfim, se inscrevam e vocês já sabem, né, o que fazer. Bom, muito obrigada pela presença de vocês e eu vejo vocês na próxima. Eu e a Nuni queremos falar tchau! Cheers.